pessoal, tudo bem? Eu voltei aqui para conversar com vocês sobre o assunto da depressão, porque foi muito emocionante o retorno. Eu recebi dezenas de mensagens de amigos, de conhecidos e de não tão conhecidos, falando sobre o vídeo e falando de suas próprias experiências, e em algumas vezes eu confesso que eu me emocionei bastante. Eu resolvi gravar esse vídeo hoje. Eu acordei muito bem, muito animada, e eu tive um problema, e aí eu percebi que eu achei que estava tudo resolvido já com 2 meses de terapia e tendo me acertado com os remédios, mas não, eu continuo oscilando. E aí eu vejo o quão frágil a gente é, né? Quando tudo tá bem, entre aspas, é fácil ficar bem. Quando acontece alguma questão, como a gente lida com isso? Eu acho que eu, de certa forma, lidei bem. Mas eu confesso que eu fiquei ansiosa, com falta de ar, com tremedeira, mas eu fui arrumar o que fazer. Eu fui pra rua, troquei a cortina da cozinha, que tem que fazer à mão porque é curtinha, e pintei minha escrivaninha e forrei de vaquinha. Então depois eu vou fazer... Vou tirar umas fotos e mostrar como é que foi que eu fiz. Pelo menos eu arrumei o que fazer, né? Então foi legal. E eu tô aqui porque eu queria muito agradecer por todo mundo que assistiu ao vídeo, por todo mundo que contou sua história, por todo mundo que confiou em mim e por todo mundo que veio falar que eu tenho coragem, uma coisa que eu nunca achei que eu tivesse, que eu nunca pensei que eu tenha. Eu simplesmente sempre fui adepta de viver a vida encarando as coisas como elas vêm aparecendo. Eu lembro que na época de escola, quando alguém me contava que era afim de alguém, eu ia escondido e dava um jeito de falar para outra pessoa. Porque eu pensava, não, você já tem. Então, é melhor tentar do que não ter, né? Nunca. Porque às vezes o outro até poderia se interessar. Assim, já me disseram que é errado fazer isso. E eu não sei se eu faria isso dessa forma hoje, mas eu fazia isso quando eu era criança na tentativa de ajudar. Eu tenho até um cupido tatuado, porque muitas vezes deu certo a minha história de ser cupido das pessoas. Mas é isso, é porque da forma que eu me jogo em tudo, quando era fim de menino da escola, eu mandava cartinha. Uma vez eu dediquei uma música na MTV, naquele programa da Astrid, que eu esqueci o nome, para um menininho que eu era afim na escola. Enfim, eu sempre fui, e olha que eu sempre fui tímida, eu não era jogada. Eu criei um personagem. Como eu era muito zoada porque eu era CDF, porque eu era gordinha, eu criei um personagem de fazer palhaçada comigo mesmo, e funcionou. E aí eu comecei a andar com a turma do fundão. E aí foi nessa época de 2º grau e tudo, que aí é a época que você começa a crescer também, e aí você começa a ser aceito, né? E eu tive muito medo na hora de montar esse site, medo do que iam dizer, medo do que iam achar, medo de crítica, medo de um monte de coisas. E aí eu me toquei de que da mesma forma que eu tenho medo, essas outras pessoas cool que fazem essas mesmas coisas que eu tô fazendo também tem medo, também tem inseguranças. Todo mundo, cada um passa por seus problemas e por suas crises pessoais. A diferença é que só quem sabe é quem tá mais perto, né? Quem vê de fora acha sempre que tá tudo lindo. A história da grama do vizinho é sempre mais verde. Então eu tava com muito medo, e depois eu liguei o foda-se e falei, vou dar a cara a tapa e vou me encarar, vou me jogar. Essa semana eu assisti o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, e tem aquela cena da Clementine quando o menino lá, que eu esqueci o nome, não quer mais esquecê-la, o Joel não quer mais esquecê-la, quando ele tá apagando ela, quando ele não quer mais esquecê-la, ele joga ela nas vergonhas dele, né? Nas humilhações. E aí eu fiquei pensando, o que é humilhação? O que é vergonha? O que é ser normal e ser anormal? O que é caminho certo e caminho errado? Porque cada caminho que a gente escolhe na vida vai ter um errado. É o efeito borboleta. A gente nunca vai conseguir ter tudo. A gente vai ter que sempre fazer escolhas. Então, ou eu ficava parada, cheia de ideias fervilhando na cabeça, e sempre na hora do banho. Eu até vi um vídeo outro dia explicando o porquê na hora do banho, e foi sensacional. Ou eu tentava botar as minhas ideias adiante, as minhas ideias de foto, de textos e de vida,
E dava cara a tapa, me expunha e assim, a gente sempre vai estar exposto a críticas e eu não lido bem com isso, eu tenho problemas de autoestima, mas paciência, assim, eu tenho que encarar a vida como eu sempre encarei, da mesma forma que eu fazia os amiguinhos, juntava os casais ou não, da mesma forma que eu dava cara a tapa em 1 milhão de coisas, até para ser aceita na escola e tudo. E a gente faz isso todos os dias, né? Eu passei a andar curvada porque eu tinha vergonha, problema de coluna, que eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre isso. Mas enfim, eu sempre me escondi. E talvez esse personagem que eu criei, eu não sei se eu criei um personagem totalmente, porque desde criança minha mãe me chamava de do Contra, aquele personagem da Turma do Maurício de Souza. Ela dizia que eu sempre gostava de tudo diferente. Então, tipo, fazia esmalte de colorido, não existia esmalte colorido naquela época. A gente fazia com tinta de caneta de 10 cores, cortava, botava no esmalte incolor. Gostava de escrever nome de banda na mochila e nas calças. Então, assim, eu era a roqueirinha alternativa e isso não foi um personagem. Mas, assim, eu me acho a pessoa mais normal do mundo. Mas aí, no dia do meu aniversário, um amigo que me mandou parabéns terminou que rolou uma conversa, assim, de vários dias. E a gente chegou à conclusão de que esse personagem moderninho que eu tenho, que eu podia usar ele pra fazer o site, pra fazer as coisas e, tipo, vestir a carapuça do que as pessoas já acham que eu sou. Eu me acho a pessoa mais comum do mundo, uma dona de casa que, por acaso, gosta muito do it yourself, faça você mesmo, que vai atrás de pesquisar as coisas, que vai atrás de ler, que vai atrás de informação, que vai atrás de arrumar a casa, que vai atrás de arrumar a casa no sentido de decorar, que vai atrás de planejar uma viagem, que vai atrás de escrever, que vai pesquisa as coisas. Eu gosto de pesquisar, eu gosto de criar. Então, eu sempre gostei muito de criar e de fazer as coisas por mim mesma. Fio de telefone que arrebenta, na época, né, que a gente usava ainda telefone fixo. Eu sempre gostei, eu nunca gostei de depender das pessoas. Então eu fiz a minha cortina da cozinha, eu vou e costuro a almofada, eu agora pintei minha mesa com jet, a casa inteira tá com cheiro de jet, mas enfim. Eu gosto de criar as coisas, eu gosto de fazer por mim, eu não gosto de depender dos outros, mas eu sei trabalhar em equipe, eu sei demandar aos outros as coisas e tenho tentado fazer isso mais porque eu sou uma só e porque eu estava ficando muito ansiosa de abraçar o mundo e o meu braço não é tão grande para abraçar o mundo. Então o lance é esse. Não somos anormais, somos normais, mas temos limitações. E eu tento sempre ir além das minhas limitações. E às vezes isso gera ansiedade. Eu tô sempre tentando, se eu tenho um emprego novo, se eu tenho alguma coisa nova para fazer, eu tento sempre ir além das minhas limitações, assim, todos temos limitações, mas eu tento pesquisar, eu tento ler, eu tento fazer, eu vou de novo, eu pergunto para alguém, mas eu quero fazer, eu quero conseguir, eu quero finalizar algo bem feito. Então, essa sou eu. Eu quero chegar. Se eu gosto de alguém, eu quero dizer para esse alguém que eu gosto de alguém. Se hoje eu tô casada com o Luiz, foi graças a isso. Se não desse, como não deu por um tempo, ok, mas eu tentei. E, inclusive, uma coisa que eu pensei muito quando eu casei, e uma coisa que eu pensei muito várias vezes, e que uma pessoa que talvez nunca vai ver esse vídeo, nem nunca vai saber disso, e que não sabe o tamanho da gratidão que eu tenho por ela ter dito o quanto eu era parecida com ele, o quanto a gente tinha em comum, e o quanto a gente tinha que se conhecer, e o quanto eu quis agradecer quando eu casei, o quanto eu até quero agradecer agora, até gratidão, tô brincando, mas falando sério, por ter conhecido uma pessoa que tem me ajudado tanto, que tem me ajudado fisicamente, emocionalmente, como amigo, como companheiro, como médico, como conselheiro, como ouvido, como tudo. Então faz toda a diferença estar aqui com ele, porque quando eu estive aqui sem ele, foi difícil pra caramba, foi muito difícil. Tinha dias de cama, tinha dias de humilhação, tinha dias de choradeira, e tinha dias de muita dor física, que foi o que virou meu problema de hérnia.
E eu consegui passar por isso. E agora parece que eu fui recompensada de estar passando por isso com alguém legal. E aí a gente chegou aqui com algumas malas, morando num quarto. De um quarto a gente foi para um apartamento nosso e agora a gente tem um apartamento enorme. E assim, no começo eu achava que não ia receber nenhum amigo aqui. Pensava, imagina, para que alguém vai vir para o sul da Espanha? E de repente a gente tem tido visita toda semana. Toda semana alguém vem ver a gente, muito mais até do que em Londres. Então eu fico pensando, nossa, como a gente tem amigos, como a gente tem pessoas boas à nossa volta e como a gente está num lugar legal e como a gente tem que ser grato, independente da religião que a gente tenha, pelo dia de hoje, pelas coisas que a gente tem para poder conquistar mais. Porque a ansiedade olha para frente, a depressão olha para trás. E quem olha para o dia de hoje? Então é a tal da gratidão que está sendo muito mal usada essa palavra. Igual a história do diferenciado. O que é diferenciado? Sabe? São palavras que estão sendo muito mal usadas. E na verdade ser grato é dar valor ao que se tem já. E aí eu acho que só dessa forma a gente conquista mais. E aí é isso, assim, muita gente falou da coragem. Eu não acho que eu seja corajosa. Mas ok, foi difícil me desfazer de uma casa inteira montada e eu me desfiz. E foi difícil largar Londres e vir morar num lugar que eu nunca tinha visto, num país que eu nunca tinha vindo, e eu vim e consegui. E eu dou sempre a cara a tapa. E para onde mais a gente tiver que ir, eu vou. E a gente vai dar certo, e a gente vai ser feliz, e a gente vai conquistando as coisas aos poucos. As coisas não acontecem normalmente da noite pro dia. Mas eu sei que a gente chega lá. Eu vou retomar meu trabalho como fotógrafa. Eu quero investir muito nesse site, que foi um projeto, uma ideia que partiu, enfim, por não ter informação nenhuma de Andalucia em português na internet e nem dessa região que tem tantos lugares maravilhosos. E o projeto da Julianas por Aí não é um projeto só de viagem, é um projeto de pessoas que estão fora do seu país, mas é um projeto para falar de tudo, é um projeto para falar de do it yourself, é um projeto para falar do que você sente, é um projeto para falar das nossas inseguranças, dos nossos medos, das nossas conquistas, é um projeto para falar como é diferente não ter uma área de serviço em casa e ter que secar a roupa aqui do lado que vocês não estão vendo, é um projeto para falar que às vezes eu esqueço uma palavra em inglês, em espanhol, desculpa, com o meu psiquiatra é da Galícia, então ele entende melhor português, mas às vezes eu esqueço uma palavra e aí eu lembro de algumas músicas, lembro do Manu Chao, lembro de algumas músicas cafonas que minha mãe ouvia quando eu era criança, então o olvidado eu lembrei que é o esquecido, né? E outro dia no meu psiquiatra eu fui falar, queria lembrar ontem, eu não lembrava a palavra ontem. E aí eu fiquei, manhana, ayer, aí lembrei, que ele me disse, né? Então assim, são conquistas dia a dia. Hoje eu fiquei ouvindo Mano Tchau e lembrei de várias palavras, e aí eu consigo me virar sozinha na rua. Eu saí sozinha hoje na rua, porque eu tive um problema, uma questão e a ansiedade é tão grande que dá uma vontade de se jogar pela janela, mas não é uma vontade de morrer, de se matar, é uma vontade de gritar, de pedir socorro. E aí eu peguei e fui pra rua porque era o que eu tinha pra voar. Outra coisa que aconteceu foi me falarem de se questionar de escolhas, né? É muito difícil a gente escolher o que fazer. Quando a gente veio pra cá, eu levei mais de um ano pra me desfazer da casa por medo. Hoje eu já não tenho mais medo disso, hoje isso eu tiro de letra. Mas tudo que você faz pela primeira vez dá um pouco de medo. Eu sempre tenho medo do primeiro dia de um novo emprego, eu sempre acho que eu não vou ser capaz, e eu sempre consigo, sempre. Eu sempre tenho medo de um primeiro encontro, eu sempre tenho medo às vezes de conhecer amigos novos. Eu tenho medo do que as pessoas pensam de mim, se eu sou legal o suficiente, se eu falei demais, se eu falei de menos, se eu correspondi. E aí eu quero ser sempre a pessoa perfeita que corresponde a tudo e a todos. E é impossível, né? Infelizmente é impossível. E é uma coisa que é muito sofrida pra mim, agradar a todo mundo.
querer agradar a todo mundo e não conseguir agradar a todo mundo. E é muito sofrido não saber o que as pessoas pensam. E eu, diferentemente das outras pessoas que passam por essas questões que eu passo, eu gosto de receber mensagens, eu gosto de responder mensagens, eu gosto de trocar ideias. Eu só realmente estou odiando o barulho das mensagens. E isso me deixa muito ansiosa quando o telefone toca, quando o WhatsApp toca, quando o Messenger toca. Então eu deixo tudo no silencioso e tenho que ficar olhando, porque às vezes pode ser o Luiz, às vezes pode ser minha mãe. E essas são as pessoas mais importantes que eu tenho sempre que responder. Mas os meus amigos também são muito importantes. Então eu olho sempre, eu sempre quero responder as pessoas. E eu não deixo nunca de responder ninguém no mesmo dia. E eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza. Tem gente que diz, eu sou muito ocupada, eu não tenho tempo de responder. E às vezes leva uma semana para responder, vê e esquece. Eu tive uma conversa com uma amiga que veio visitar esses dias e a gente concordou que por mais ocupado que a pessoa seja, existe o metrô, existe os 10 minutinhos na hora que você está na cama. Responde uma linha, responde 2 palavras. Mas responde, cara. Mantenha contato, porque manter contato com os nossos amigos acho que é uma das coisas mais importantes que a gente tem na vida. Estando presente ou estando à distância. Aliás, até morando na mesma cidade, normalmente a gente está distante, né? O que a gente usa mais hoje em dia é mensagem. Então, manda um alô para as pessoas, manda um coraçãozinho, qualquer coisa, porque na hora que a gente precisa, a gente procura, né? Então eu acho que é importante a gente manter contato com as pessoas. Eu realmente faço questão disso, gosto disso, me alimento disso. E não gosto de me isolar. A fonte de energia, minha psicóloga falou, minha fonte de energia são as pessoas. E aí, outra coisa que eu estava pensando, né, que eu já falei de ser grata pela pessoa que me apresentou, o Luiz, eu fico pensando que eu era casada em 2007, eu tinha uma casa montada, a pessoa disse que me amava e 2 dias depois terminou comigo. E aí uma amiga que estava em Londres falou, vem, e eu não tinha dinheiro, imagina. Minha mãe também não tinha e as coisas parecem que caem do céu na hora que você precisa. E eu consegui ir pra lá. E eu precisei ir pra lá pra poder estar aqui hoje. Porque eu tô aqui hoje porque eu estive em Londres em 2008, porque eu conheci essa pessoa, porque eu conheci essa outra pessoa que tá aqui comigo agora atrás da câmera. E porque a vida deu tantas voltas que trouxe a gente aqui, né? Por causa do problema da empresa. E depois da frustração com a fotografia, embora a frustração com a fotografia no Rio de Janeiro já estava decidido que a gente vinha, então mesmo que estivesse bombando, eu viria. Mas a fotografia é uma coisa que eu ainda quero muito, muito, muito voltar, e eu tenho vários projetos com ela, eu tenho a minha câmera, eu tenho as ideias na cabeça. E viagem é um dos projetos, né? Mas é essa coisa de lifestyle e eu gosto muito do dia a dia, do cotidiano. Então, na verdade, o que eu quero é isso, fotos de cotidiano e fotos de casais e fotos e sessions, né? Engagement sessions, fotos de noivos. Aliás, eu tenho uma amiga que vai casar agora, ela tem até uma boa ideia. Outra questão que me falaram foi sobre os loucos e os normais, se somos loucos ou se somos normais. Qual é o limiar da loucura e da sanidade? Quem é totalmente normal? Quem é totalmente louco? Hoje a minha mãe me falou uma coisa que eu sempre falo pra ela, que ninguém é totalmente bom e ninguém é totalmente ruim. Não existe na vida Ruth e Raquel. Lembra da Ruth e Raquel da novela? As pessoas são um misto das duas coisas. Umas são mais um pouco Ruth, outras são um pouco mais Raquel, mas as pessoas são um misto das duas coisas. Eu penso muito no orar e vigiar, e isso independente de religião. É uma questão de você se olhar, se analisar o tempo inteiro, porque é muito difícil você ser são, você ser correto, você não se exaltar, você ter paciência, você ser uma pessoa boa. É muito difícil você estar o tempo todo nivelado. Tem momentos que eu sou extremamente eufórica, exagero e falo demais e interrompo e corto, e eu sei que é um grande defeito meu. Tem momentos que eu estou muito para baixo, reclamo e... Então, assim, orar e vigiar o tempo todo. E tem que lembrar do orar e vigiar. É até uma das coisas que eu quero tatuar.
Eu tatuei o Isso Também Vai Passar, para lembrar que tudo de bom e tudo de ruim passa. Mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente faz, com tudo que a gente fala. A gente não sabe como está a pessoa do outro lado, o que está acontecendo com ela. Outro dia eu li uma coisa assim no budismo, que tenha delicadeza para falar as coisas com as pessoas e para se referir a elas ou para expor alguma coisa no Facebook. Você não sabe o que está passando por dentro do outro. E um monte de gente achava um monte de coisas de mim. Teve um comentário que foi muito emocionante, que foi de uma menina que eu nem tenho tanto contato mais, e ela falava sobre a impressão que ela tinha de mim, da pessoa que viaja, da pessoa que tira foto, da menina que tá sempre mudando o cabelo, né, que é moderninha, tatuada, não sei o que. Na verdade eu não me acho nada disso, isso aqui é só uma armadura de uma pessoa completamente normal e frágil e forte. E aí o engraçado é que ela veio dizer que depois que ela viu meu vídeo da depressão, que na verdade eu era alguém bonita apesar disso. E foi muito emocionante pensar que eu posso ser bonita apesar disso, sabe? Porque de verdade eu tento muito, eu tento bastante. E nem sempre eu consigo. E é difícil, é muito difícil viver, é muito difícil cada dia viver, porque eu me preocupo muito comigo, mas eu me preocupo muito mais com os outros. E tem sido muito difícil começar a me preocupar um pouco mais comigo, tanto quanto eu me preocupo com os outros, porque eu não quero diminuir a minha preocupação com os outros. Eu quero só conseguir aumentar a minha preocupação comigo. E eu sei que eu tenho carga suficiente para isso, mas não é fácil, não é nada fácil. E aí o lance do brilho eterno, muita gente cria um personagem e aí você cria um personagem cool, você cria um personagem simpático, o personagem que tem 1000 amigos no Facebook, que tem 2 perfis que conhece todo mundo. E aí eu lembro do filme, naquela hora de você se esconder na vergonha, né? Qual é a sua vergonha? Aí eles dois vão se esconder lá para não serem achados. Então às vezes eu fico pensando que eu gosto de, na verdade, não para todo mundo, mas para meus amigos, para meu marido, para minha mãe, de expor o que eu tenho de ruim, de feio e de podre, para poder melhorar, sabe? É uma meta muito forte, muito grande para mim melhorar. Talvez seja um esforço até demasiado, essa coisa de querer ser melhor para mim. E talvez por isso eu sofra tanto, talvez por isso eu esteja aqui hoje passando por isso, porque eu quero muito ser melhor, eu quero muito ser perfeita, que eu nunca vou ser perfeita, mas eu quero muito ser uma pessoa que as pessoas veem como alguém correto e bacana, mas eu quero ser alguém que as pessoas lembrem como alguém correto e bacana. E aí o lance é o seguinte, se eu tô melhor, um monte de gente perguntou se eu tô melhor. Tô melhor? Tô melhor. Tô tomando 3 antidepressivos, um terceiro power, e esse terceiro power me fez me sentir muito melhor. Tomo um ansiolítico 3 vezes por dia, numa dose equivalente ao triplo, quádruplo do que as pessoas tomam, porque eu sou uma pilha. Lembra aquelas pilhas grandes que existiam nos anos 80, que hoje em dia acho que só a lanterna usa? Então, sou eu vezes 1000. E eu queria muito funcionar sem esses remédios, mas infelizmente existe uma coisa genética, hereditária, e a gente herda tudo que é ruim, né? O que é bom, às vezes a gente herda, às vezes não. Então eu herdei isso, e aí eu sou uma pilha e eu preciso de coisas que mantenham essa pilha carregada da forma correta, porque os remédios me deixam falante, agitada, e essa sou eu, mas de uma forma saudável. E não acho glamuroso, não acho bonito, não tenho orgulho de tomar remédio, mas também não tenho mais vergonha de estar passando por isso, e nem vergonha do que passei com meu pai.
talvez eu tenha um pouco de pena ou tristeza da vida ter sido dessa forma, mas ao mesmo tempo pena não de mim, pena de quem fez, sabe? Mas faz parte, acontece e como diz o Caetano, de perto ninguém é normal, mas eu acho que de perto todo mundo é muito normal. Eu duvido que alguém aí não tenha um podre pra contar, eu duvido que alguém aí não tenha uma história bizarra pra contar, eu duvido que alguém aí não tenha um problema confuso na família, ou na vida, ou no dia a dia. Somos todos normais ou anormais. E aí, assim, eu tava pensando dessa coisa de super se produzir pros vídeos, né? Eu vejo muitas blogueiras falando que, ai, minha olheira, ai, gente, desculpa eu aparecer sem maquiagem. E eu sempre fui muito de andar sem maquiagem, até porque eu tenho dermatite e tudo. E de uns anos pra cá eu gosto muito de maquiagem, gosto muito. Eu acho bonito, mas eu uso maquiagem não pra esconder nada, eu uso maquiagem porque eu acho bonito. Eu gosto das cores, eu gosto da pintura, eu gosto do momento de sentar na minha mesa e me pintar, como se eu fosse um índio, me produzir, me enfeitar. Eu gosto dessa coisa de se enfeitar, de botar um negócio na cabeça, de botar um colar, de botar um anel, de pintar a unha. Eu gosto dessa parte índio de ser. Mas eu não quero ter que usar maquiagem para aparecer no vídeo, porque essa sou eu, descabelada, com roupa de ficar em casa, com roupa de ir na rua, descalça. Então, assim, óbvio, eu vou pentear o cabelo como eu vou pentear o cabelo para receber uma visita. Mas eu não vou me superproduzir para aparecer num vídeo que nem tutorial de maquiagem é. Que, aliás, eu nem sei fazer tutorial de maquiagem. Eu ia passar vergonha fazendo tutorial de maquiagem para vocês. Eu, hoje em dia, aprendi a me maquiar e olha lá. E tá bom assim. Aí eu tava muito preocupada com isso, né? De aparecer aqui toda embagulhada, com o cabelo tosco, com a cara tosca. E o que as pessoas falaram foi que elas não repararam nada disso, que elas repararam só no que eu disse, em como eu disse, em como eu senti. E foi tão emocionante, e foi tão bonito, e foi tão lindo, que qualquer obrigada que eu diga para cada uma dessas pessoas é pouco. Porque é sem palavras as pessoas se abrirem para você, contar as histórias delas e ouvirem o seu vídeo e virem que tem alguém igual e virem te agradecer ou virem dividir alguma coisa. Então, assim, é sem palavras. E por mais que eu agradeça, por mais que eu tente explicar, eu só posso dizer, assim, muito obrigada a cada um que assistiu, a cada um que falou alguma coisa, a cada um que me mandou uma mensagem, a cada um que viu o vídeo, que viu o Instagram, que leu o nosso site, que curtiu. A gente precisa de vocês. Eu criei esse canal não é só para falar de problemas, é para falar de cidades, de viagens, de cosméticos, de a bagunça que eu fiz no quarto ali agora pintando a mesa. É para falar de tudo de uma vida fora do nosso porto seguro. Aonde você acha tal coisa quando você está morando em tal lugar? Sabe, eu moro quase na África. Eu olhando aqui pela janela eu vejo a África. É muito louco isso. Quando você vai pela primeira vez para um lugar desse, você pensa, onde é que eu vou comprar, sei lá, tinta para pintar a minha mesa? E aí eu fui na rua e achei, entendeu? Então, assim, a gente se impõe limitações e as limitações não existem. As limitações são impostas pela gente e a gente consegue se superar quando a gente quer se superar. A gente se vê muito diferente do que as pessoas veem a gente. Eu, às vezes, me acho feia, me acho gorda, eu acho que eu envelheci muito, e óbvio que eu envelheci, eu tenho 38 anos, e aí eu me olho no espelho e eu lembrei daquela música do Titãs, Eu Não Vou Me Adaptar, né? No espelho essa cara já não é minha, eu me achei tão estranho, e às vezes eu me olho no espelho e eu me acho tão estranho. Eu lembro quando eu tinha 5 anos, eu perguntei pra minha psicóloga se era normal uma criança de 5 anos fazer isso. Ela falou que é normal, mas não uma criança de 5 anos. Eu me olhei no espelho e perguntei, quem sou eu? E aí esses dias eu me olho no espelho e pergunto, quem sou eu? E aí eu vejo aquela criança e falo, meu Deus, como eu envelheci. E eu nem tenho tantas rugas, mas será que é porque eu engordei?
E aí eu fico cheia de preocupações. E às vezes quando eu vou encontrar alguém na rua, eu fico pensando, o que será que vão achar de mim? Será que vão falar aquela menina gorda, tatuada, de cabelo laranja, esquisita, diferente? Ou será que vão ver só um ser humano? O que será que as pessoas veem de mim? O que será que você aí vê de mim? Eu fico muito pensando o que as pessoas veem em mim e se eu tô certa ou se eu tô errada, né? E uma amiga minha veio falar que ela tem essas mesmas preocupações e que quando ela viu o vídeo, ela só parou para pensar no que eu falei quando eu falei. E aí eu lembrei do meu irmão, uma época que ele tinha muita espinha aqui, do lado onde nasce a barba, muita, muita, muita espinha. E ele nunca teve barba, hoje em dia ele tem. Mas ele foi fazer a barba, eu lembro que ele fazia a barba e machucava muito, né? Porque ele tinha que passar gilete por cima das espinhas. E ele se incomodava muito com aquilo. E aí eu lembro como tinha algumas amigas que eram afim dele, que achavam ele bonitinho, e ninguém reparava que ele tinha espinha. Ninguém. Era uma coisa que só ele reparava, porque incomodava ele fisicamente, como se olhava no espelho, e porque doía, né? Porque aquilo devia machucar. Você passar uma gilete por cima de uma ferida, imagina? Então, assim, o problema tá dentro da gente. Tem gente que tem a vida muito fácil. Tem gente que tem a vida muito fácil. E aí eu li alguma coisa sobre a vida dura com a gente, porque é pra gente ser duro com a gente. Eu acho que a gente às vezes tem as coisas fáceis demais e não dá valor, né? Tem aquela coisa que todo mundo diz, quando as coisas vêm fácil, vão fácil. Às vezes vem fácil e fica. Podia ser um pouquinho mais fácil. Mas a dureza, às vezes é pra você insistir. Às vezes de primeira não dá, de segunda não dá, de terceira não dá, e de quarta dá. Então a gente tem que insistir. E às vezes eu tenho muito medo de insistir e ficar pensando, será que é pra insistir ou será que é pra deixar pra lá? O que o universo quer dizer pra mim? E aí eu lembro do meu pai dizendo uma coisa pra mim, se você for bom, você vai ser o melhor. Então, a única certeza que eu tenho é que eu amo muito fotografia e é nisso que eu quero dar certo. Eu gosto de escrever, eu acho que eu escrevo direitinho, eu quero continuar escrevendo, mas eu acho que eu treinei muito para aprender a falar. Eu não conseguiria falar nessa câmera se não fosse uma fase muito difícil que eu passei, em que eu tinha que falar e que eu tinha pavor de falar. E aí o que eu fazia? Eu fazia o que eu fiz aqui, anotava tópicos de assuntos para me lembrar. Só que aí, como eu tinha que falar com a pessoa face a face, eu decorava e falava, tipo, decorado, porque eu tinha medo, pânico, pavor da pessoa. Essa pessoa era meu pai. E isso me ajudou na vida, isso me ajudou no trabalho, isso me ajudou em vários lugares. Eu consegui enfrentar diretores, presidentes, qualquer pessoa de qualquer lugar, de qualquer empresa e sair de cabeça erguida, porque eu aprendi a falar. E agora eu tô aprendendo a falar com a câmera e tô aprendendo a aceitar a minha imagem na câmera na hora de editar, aprendendo a aceitar a minha voz, o que é muito difícil, porque a voz que eu ouço não é a voz que eu ouço quando eu vou ouvir a gravação, e eu detesto, como todo mundo detesta a própria voz. Eu não sei por que a gente não ouve a nossa voz como ela é, né? Seria bem mais fácil. Hã? Por causa da caixa craniana. Ok, por causa da caixa craniana, disse o Luiz. Mas enfim, a minha voz seria muito mais bonita se ela fosse como eu ouço e não como ela é gravada. E alguém falou sobre se esforçar, sobre o esforço de ficar melhor. Parte do tratamento de qualquer depressão, transtorno, de ansiedade, de pânico e afins e bipolar, depende muito do nosso esforço. Mas até onde o nosso esforço vai e até onde a gente consegue se esforçar, porque a depressão, você não simplesmente é foda, é difícil pra caramba. E aí a gente pensa, por que eu não sou igual aos outros? Mas será que a gente quer ser igual aos outros? Eu vejo, assim, talvez as pessoas que pensem menos, que não se preocupem tanto, pessoas mais simples, eu não sei, talvez essas sofram menos, porque também não tem uma coisa a ver com dinheiro. Tem muita gente que tem muito dinheiro e também é um problema, porque tudo que você tem constantemente
você tá na merda. E aí você de repente ganha uma casa bacana. Você se acostuma com aquela casa bacana. Então a casa já não é mais um problema, vem outro problema. Então você sempre passou fome, você passa a ter comida, sempre. Então isso se torna cotidiano. Então tudo que se torna cotidiano a gente para de dar valor. É por isso que eu acho importante a gente dar valor todos os dias a todas as nossas conquistas. Então eu tenho uma casa bacana, que legal que eu tenho uma casa bacana. Eu tenho comida, que bacana que eu tenho comida. Eu tenho amigos, bons amigos, ótimos amigos, pessoas maravilhosas, que bom que eu tenho. Eu tenho uma mãe linda, querida e que me ensina muito todos os dias, que bom que eu tenho. Eu tenho um gatinho que virou meu irmão, que não é mais meu filhinho, porque ele e minha mãe se apaixonaram loucamente um pelo outro. Que bom, né? Porque ele podia ter sofrido de depressão lá e não, ele super se adaptou a ela. Então, a gente todos os dias tem que pensar nas coisas boas que a gente tem, porque senão a gente se acostuma, a gente se acomoda e fica sempre querendo mais, querendo mais, querendo mais, querendo mais e vivendo de futuro, e o futuro vai ser sempre futuro. E cadê o presente? Aí tem aquele clichê, né? O presente é um presente e a gente às vezes não consegue enxergar. Eu não gosto muito de falar de religião, nem de política e nem de futebol. De futebol porque eu não entendo bolhufas. Eu, na verdade, dizia que eu era Louco Abreu, né? E aí, por acaso, meu marido é botafoguense, o Louco Abreu ficou um tempo no Botafogo e eu amava o Louco Abreu. E o Uruguai é um país querido, então, né, fechou. Mas eu não tô nem aí pra futebol, eu nunca soube nada de futebol, então isso eu já nunca vou discutir com ninguém. Agora, religião e política, eu acho que eu sei muito pouco de política pra brigar com alguém. Eu acho só que a Júlia Petit outro dia falou, ela tem um canal bem legal que é o Petit Comitê, que ela entrevista várias pessoas, e ela falou, ela estava entrevistando um jornalista, ela falou, amiguinhos, não briguem com seus amiguinhos no Facebook, ninguém presta nessa politicagem do Brasil, tá todo mundo errado, não tem esquerda e direita, tem Bolsonaro, que é uma aberração, e tem um monte de gente bizarra e uma confusão tremenda de erros, muito mais do que de acertos. Eu acho que as pessoas ficam... Eu ia até dar uma opinião aqui agora, já ia fazer exatamente o que eu disse que não vou fazer. Mas eu acho que a gente briga muito por política, por pessoas que não estão se preocupando com a gente, porque eles não estão nem aí pra gente. Poucos ali se importam com a gente. Os poucos que se importam somem no meio daquele bando de gente que tá cagando. E assim, é tão bizarro essa história de política que a gente ouviu gravação de Eduardo Paz, gravação de Lula, gravação de Dilma, gravação de Sérgio Cabral, todos eles zoando, malandreando, falando de não sei o quê. E passa, vira chacota na internet. E o que acontece? Nada. Então vale a pena você brigar com alguém por causa disso? Eu acho que só se for alguma pessoa, um ser muito bizarro. Se for uma pessoa mediana, normal, um conhecido, alguém que tenha outras coisas em comum, deixa pra lá, cara, porque não vale a pena. Política não vale a pena, religião não vale a pena. Assim, a minha posição religiosa, eu comento somente com quem eu sei que tem afinidade, porque daí eu posso trocar e aprender e talvez acrescentar. Fui escolhida pelo Espiritismo e que na verdade não é uma religião, mas é uma forma de eu ter uma ajuda. Na verdade, assim, ninguém precisa ter religião. O que a gente precisa é ser bom, a gente precisa ser correto. Se você é bom, se você é correto, se você não acredita em porra nenhuma, você não precisa de religião, sabe? Eu preciso do Espiritismo, eu preciso ouvir uma palestra, eu preciso ouvir o Divaldo Franco falando coisas engraçadas para me sentir melhor. Eu não sou forte o suficiente. Outras pessoas precisam do pastor protestante que berra, aquele que me dá muita agonia, mas enfim, que ajuda algumas outras pessoas. As pessoas precisam do budismo ou precisam às vezes de coisas mais rigorosas. Tem gente que precisa de mais rigor. Por quê? Porque essa pessoa sem freio vai ser o quê? Um carro descontrolado. Então, às vezes a gente precisa da religião, mas assim, a minha foi ela que me escolheu, e eu sigo menos do que deveria. Eu agora tenho tentado seguir, junto com algumas amigas,
fazendo um bate-papo por Skype, tem me ajudado muito. Eu creio que tenha sido bom para elas também, mas eu não gosto de ficar pregando nada para ninguém. Eu acho que cada um acredita no que quer e acredita em nada também se quiser, e tudo bem. Eu acho que só é importante a gente ser uma pessoa bacana e tentar ser melhor. Isso é importante, porque o mundo já tá uma merda, já tá uma confusão. As pessoas me perguntam se eu quero ter filhos, porque quando eu vejo uma criança eu sempre fico enlouquecida. Eu amo crianças. Eu só detesto criança mal educada, mas eu adoro criança. E eu me divirto com criança, acho bonitinha a roupa, acho bonitinho o jeito, acho bonitinho o jeito de falar, ainda mais em outra língua, quando fala espanhol ou inglês ou qualquer, até falando português errado. Eu amo criança, mas se eu quero ter filho, não sei, eu acho que eu não vim pra cá pra isso. Eu penso que esse mundo já tá muito confuso pra eu botar mais alguém no mundo. Eu penso sim em adotar, e essa ideia tá cada vez mais forte na minha cabeça, e eu queria muito adotar igual aqueles gatos rajadinhos, sabe aquele gato que é todo manchadinho, que tem gente que diz que ele é doente, que ele tem doença de pele, e tadinho, o bichinho só tem um pelo diferente. Eu queria adotar uma criança, talvez um pouco mais velha, talvez de alguma minoria, alguma coisa assim, alguém que provavelmente não vai ser o escolhido da maioria e que precisa de amor e de carinho, sabe? Então, um pet, sem dúvida, eu não pago por um pet, um bichinho de estimação, eu adoto um que tiver na rua. Aqui outro dia a gente viu um vira-lata sendo vendido por 50 euros, eu acho um absurdo, eu não pago. Eu quero pegar um que esteja precisando num abrigo. E filho, eu acho que eu não vou gerar um filho, eu vou adotar alguém que tenha sido gerado e que não pôde, por algum motivo, ter sido criado pelos pais dela. Eu acho que eu vou estar fazendo bem maior esse planeta que já está muito confuso. Eu não sou vegetariana, eu carrego um pouco de culpa por isso. Eu gostaria muito de conseguir parar de comer carne. Eu acho que tem que ser uma coisa feita de coração e não pode ser um sacrifício tão grande, porque senão não é tão de coração. Eu quero muito conseguir isso um dia e eu espero conseguir isso um dia. E uma coisa que eu lembrei esses dias, eu procurei na internet para botar aqui no vídeo, mas eu não achei. Quando eu era criança, tinha um desenho chamado A Verdadeira História de Papai Noel, que passava no SBT. E eu achei só um trecho. E tinha um velho ogro mal-humorado, rabugento, que não queria que o Natal existisse. E eu lembro desse filme porque a criança vê filme 50 bilhões de vezes, né? Então, não sei por que a criança repete tanto. Mas eu lembro que esse ogro, as crianças, por algum motivo, conquistavam ele e faziam ele ficar bonzinho, óbvio, né? Um filme de Natal, no final tem que ser feliz. Mas eu lembro que a musiquinha do ogro era: coloca um pé na frente do outro e logo você estará andando pelo chão. Porque ele não andava, ele não saía de casa. Ou seja, ele era um depressivo, um velho triste. Então, o que eu tenho para dizer para você aí é: coloca um pé na frente do outro e logo estará andando pelo chão. E é isso que a gente tem que fazer. Eu vou tentar fazer isso todos os dias, criar como meta, andar na praia, você anda na rua, vamos todos sair de casa, vamos todos nos empenhar, nos esforçar para sermos melhores, para nos superarmos e colocar um pé na frente do outro e sair andando pelo chão. E depois eu vou contar essa história mais a fundo. Tem essa coisa da dependência, da agorafobia, de só sair acompanhado, e aí eu volto de novo ao assunto da limitação. Eu odeio me limitar, e essa coisa de só poder sair de casa acompanhada, como tem alguns casais que não tem problema nenhum, que não tem depressão, que não tem ansiedade, que não tem nada. São simplesmente pessoas que não confiam um no outro, ou que acham que para ser um casal tem que ser metade, e não dois inteiros que se completam, e só saem juntos, só fazem as coisas juntos. Ou então a depressão, que você só consegue sair com alguém ou nem assim. Eu acho que a gente nasce sozinho, pelado, e a gente tem que aprender a sair sozinho e se esforçar para fazer muitas coisas que a gente puder sozinho. E o que a gente vai fazer acompanhado, com amigos, com um companheiro, é por prazer e não por obrigação. E isso porque qualquer vício, você ser viciado em qualquer coisa, é bastante perigoso. Você só anda com alguém, você precisa tomar remédio para isso, você precisa beber para aquilo, tudo é para criar coragem. A gente precisa de
de um gatilho, qualquer vício é perigoso, porque depender de qualquer coisa para chegar onde a gente quer, eu acho que eu não consigo ser dependente de nada, eu não consigo ser traumatizada com nada, de não posso ir em tal lugar, não posso fazer tal coisa, não consigo falar, não sei ligar, não, eu quero sempre mais, eu quero sempre conseguir as coisas. Então eu não gosto de traumas e nem de vícios, eu não gosto de depender de nada nem de ninguém, e nem de não poder fazer algo ou ir a algum lugar. E uma coisa que eu comecei a falar no outro vídeo, né, foi que a maioria das pessoas que me conhecem hoje me conhecem de agora, então não sabem de como era a minha vida antes da Tijuca, antes de um monte de coisa. Que eu era a riquinha que nasceu na Lagoa, que tinha o pai engenheiro, que tinha acesso às melhores escolas, mas estudava numa escola bem furreca, que um belo dia o pai foi embora de casa e ficou sem absolutamente nada, sabe? Eu sei o que é não ter nem comida em casa, morando num apartamentaço com piscina maravilhoso no melhor bairro do Rio de Janeiro. E assim, o mundo dá voltas, o mundo dá muitas voltas. Então um dia você tá em cima, um dia você tá embaixo. Esses up and downs que a gente tem de depressão é como a vida é gigante. Um dia você tá lá em cima, um dia você tá lá embaixo. Você pode dizer que o que eu tô falando é clichê, mas cara, você vai lembrar de mim o dia que você estiver lá em cima e o dia que você estiver lá embaixo. Porque a vida dá muitas voltas. E por isso que a gente tem que se esforçar para ser melhor e para fazer as coisas corretas. E eu acho que talvez assim a gente tenha mais chance de se manter num equilíbrio. Porque assim, dias ruins vão ter, dias bons vão ter. Como diz Odair José, a felicidade não existe, o que existe são momentos felizes. Então é isso. Beijo, até a próxima. Oi, olá, sou eu de novo. Sem maquiagem, acho que meu cabelo hoje tá horroroso, mas eu me recuso a passar maquiagem pra vir aqui gravar. Acho que ia ser muita superprodução e eu não sou blogueira de moda, nem de maquiagem, eu tenho olheira, eu acho que sou uma pessoa normal. Tô talvez um pouco descabelada, mas o meu cabelo é assim. Com a minha camisa de ficar em casa, que eu comprei na promoção. E é isso. Na verdade, assim, eu até montei um roteiro das coisas que eu queria falar, porque tem muitas coisas que eu queria falar. E a gente melhorou. Eu sempre acho que toda mudança é pra melhor, por mais que na hora a gente não ache que é pra melhor. Sempre é pra melhor, sempre. Talvez isso seja melhor da tua ajuda, talvez seja, sei lá. Mas eu acho que as mudanças sempre são pra melhor. Quando a gente muda, a vida parece que muda a energia também e ajuda a gente. Então eu acho que mudar faz bem para a energia, para as coisas. E aí eu fico pensando assim, qual é a escolha certa? A minha escolha certa sempre é a que aparece, a que vai aparecendo e eu vou seguindo o caminho. Porque existe escolha certa? Existe caminho certo? A gente vai viver no eterno efeito borboleta. Todo o caminho que a gente for seguindo, a gente está deixando de seguir outros que vão render outros. Eu tenho me autoajudado muito, assistido muitas palestras, muitas coisas, para botar a cabeça para funcionar. E tenho tentado meditar muito para vir as ideias, e tenho tentado ficar debaixo do chuveiro pensando, porque as ideias vêm debaixo do chuveiro. Aliás, eu vi um vídeo sobre isso, realmente é verdade. As ideias vêm debaixo do chuveiro. Então, gente, não tome banho demorado para não gastar água. Mas antes de entrar no banho, faz uma oração, faz uma limpeza da cabeça, porque vai vir coisa boa debaixo do chuveiro. As ideias, as grandes ideias, a lampadinha acende quando a gente está embaixo do chuveiro. Somos todos loucos, somos todos normais. O Caetano já dizia, como é que é? De perto ninguém é normal. Eu acho que de perto todo mundo é muito normal. Ou então de perto todo mundo é muito louco. Depende do seu ponto de vista. Mas o lance o mundo está cada vez mais pirado. As questões estão aí, assim, as pessoas maltratam os bichos. Eu não quero fazer um vídeo pró-veganismo, mas eu penso muito em como os bichos são maltratados para a gente se alimentar
E não só isso, assim, nem quero entrar nesse mérito porque vai gerar uma discussão, mas eu penso muito nos pets, pegam um gato e cachorro que vivem na rua, no Brasil, como as pessoas chutam, como as pessoas maltratam, principalmente gato, que as pessoas acham que é traiçoeiro, que é cruel, o gato preto dá azar, e como as pessoas maltratam os bichos. Porque fora o fato de terem doenças contagiosas, e é por isso que todas as ONGs falam, não deixe seu bicho ir pra rua. Porque o gato, ele é selvagem, ele tem essa coisa de não ser domesticável completamente. Mas não deixe seu gato ir pra rua, porque no Brasil tem várias doenças que são transmissíveis por lambida, por um contato mais próximo dos animais. Mas fora isso, o bicho se perde e tem a maldade humana. E assim, essa maldade eu não vejo muito por aqui. Eu não vejo aqui gente chutar bicho, eu nem vejo bicho na rua. E no Brasil as pessoas maltratam os bichos por quê? Porque você tá com raiva de você mesmo, porque sua vida tá uma merda, porque você não consegue mudar, e aí você vai maltratar um bicho, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar bem. A gente tem que pensar bem. Talvez eu tenha saído daí por uma tristeza de não poder mudar muita coisa, de que tá tanta coisa errada e a gente não consegue transformar, e eu tô querendo o tempo todo fazer alguma coisa, sabe? E eu não vou ser política, e eu não vou mudar o mundo, e tanta gente precisando de tanta coisa, e as coisas não mudam, sabe? Muda a base, mas não muda a essência, não muda a causa, só se mexe no efeito. Eu gosto muito de criança, muito, muito. Todo mundo que me vê falando com criança e brincando com criança, fala, e aí, quando é que vocês vão ter filho? Eu não sei se eu quero gerar um filho. Eu acho que talvez eu quero adotar um filho, como eu quero adotar mais um gato, porque eu quero tirar do mundo o que já tá por aí perdido, sabe? Gerar mais uma criança, botar mais um ser no mundo, num mundo confuso e maluco como esse, eu acho meio assustador. Eu acho que eu quero tirar alguém. E eu quero tirar alguém daqueles que ninguém quer, porque dá uma oportunidade para alguém que a maioria não daria. Eu acho que todo mundo merece oportunidades e sei lá, tem gente que às vezes não tem por causa de preconceito, né? Porque é feio ser negro, é feio ser pobre, é feio ser feio, tem um padrão de beleza, é feio ser gordo, você tem que se encaixar sempre num padrão, é feio você ter depressão, é feio... Tudo é feio tomar remédio. Eu não acho bonito tomar remédio, tá? Eu não vou glamourizar isso. Eu também não acho bonito ter depressão. Eu não acho bonito ficar doente. Mas eu acho necessário assumir que existem essas diferenças, existem essas questões, existem esses caminhos e que as pessoas são diferentes e que a gente tem que tentar aceitar os outros e tentar se aceitar. Minha mãe sempre falava para nunca se referir às pessoas como aquele narigudo, aquele gordo, aquele magrelo, aquele feio. São pessoas. Aquela pessoa que tá com camisa amarela, sei lá, aquela pessoa que tá ali encostada não sei aonde. A gente tem que respeitar mais uns aos outros, entre seres humanos e entre bichos, sabe? Acho que a gente tem que aprender a viver em comunidade. Eu acho que isso está faltando muito no mundo. Você viver em comunidade. Londres me trouxe uma coisa de ficar parado do lado direito e seguir do lado esquerdo. É uma coisa militar? Não, não é. É uma coisa de respeito para você viver num mundo com um monte de gente. O mundo é muito grande, é muita gente, já se perdeu o controle. E isso sim, o Brasil está completamente descontrolado, mas o resto do mundo não está completamente controlado. Existe gente de todo tipo. Na minha cidade as pessoas não catam o cocô do cachorro. Eu vou fazer uma campanha, que eu estou dizendo há um tempão e ainda não fiz, sobre recolha o cocô do seu cachorro, porque vai vir outra pessoa e vai pisar naquela merda, literalmente. Então, a gente tem que aprender, a maior liberdade é viver dentro dos limites. Teve algum filósofo que disse isso, quem souber comenta aqui. Mas a maior liberdade é viver dentro dos limites. Cada um no seu quadrado. Lembra do cada um no seu quadrado? Então, a gente tem que viver cada um no seu quadrado, porque senão o mundo vai virar uma zona maior do que já é, cara. O mundo tá perdido. É por isso que eu quero adotar uma pessoa, quero adotar um bichinho
E eu não sei se eu quero engravidar, eu quero ficar saudável e eu quero fazer algum projeto beneficente com pessoas e com bichos. Eu quero acrescentar alguma coisa para esse mundo, assim. Eu vi que naquele videozinho que atingiu algumas poucas pessoas, eu pude talvez ajudar uma ou outra pessoa que talvez tenha se sentido melhor. E eu quero fazer diferença no mundo. No Rio, você tá no metrô, na hora do rush, se é a hora que tá todo mundo entrando, você não consegue sair. Se é a hora que tá todo mundo saindo, você não consegue entrar. Você não pode ter um celular ou uma câmera, porque vai vir alguém que vai querer o seu. E poxa vida, ninguém sabe o quanto eu batalhei para ter isso. E isso serve para tudo. Ninguém sabe o quanto cada luta que a gente faça diariamente para sobreviver, que dirás para conquistar as coisas materiais e coisas não palpáveis. Então assim, parece que eu tô viajando muito, mas eu acho que são questões pra gente pensar, porque eu acho que a gente se esconde muito da gente, acho que a gente se esconde muito da vida, eu acho que a gente entra muito numa rotina e vai seguindo ela religiosamente, e quando a gente vê, a gente tá velho, eu me olho no espelho e me vejo velha. Eu lembrei até daquela música do Titãs, eu não cabe mais na roupa que eu cabia, no espelho essa cara já não é minha. Como que é? Quando eu me olhei, eu me achei tão estranha, minha barba estava desse tamanho, eu não vou me adaptar. É difícil se adaptar a isso olhando. E olha que a gente olha no espelho todo dia, cara. E às vezes eu paro pra me olhar e eu falo, eu nem tenho ruga nem nada, mas eu envelheci, eu olho as fotos e falo, o que tem de errado? Será que é porque eu engordei? Mas e se eu emagrecer, eu vou rejuvenescer? E é isso que é importante? É tá magra? É tá bonita? Será que a felicidade não vai me trazer essas coisas todas? Estar feliz? Há quanto tempo eu não digo que eu tô feliz, que eu me sinto feliz? Eu acho que a felicidade é muito mais importante e eu acho que a felicidade é muito mais a raiz dessa questão toda que vai me trazer todo o resto que eu tô precisando. E ficar velho eu vou ficar. É inevitável, é o que eu falo pro Luiz todos os dias. Ou é ficar velho ou é morrer. Então, é melhor ficar velho, né?